presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas que recebeu por intervir em órgãos como a Polícia Federal e a Receita. O chefe do executivo disse que foi eleito mandatário do país para interferir mesmo. Caso contrário, seria um banana. Na semana passada, o presidente sinalizou que trocaria o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro por produtividade e devido a um sentimento, para evitar problema. Os policiais disseram que não aceitariam uma indicação de cima para baixo e ameaçaram implodir caso o ministro da Justiça, Sérgio Moro, cedesse à pressão do Palácio do Planalto. No caso da Receita, o chefe do executivo acusou o órgão de fazer uma devassa na vida financeira da família Bolsonaro, que vive no Vale da Ribeira. Nessa semana, o número 2 do órgão foi trocado, mas o Planalto informou que não interferiu nesta mudança. A Vera, como ela já adiantou aqui, deixou o comentário sobre esse tema gravado. Olha o milagre da tecnologia, saí do estúdio e agora estou aqui. Como eu disse, eu tive de sair, mas não queria deixar de comentar esse assunto porque ele é muito importante. O presidente faz uma confusão entre autoridade e intervenção. Ele diz que ele foi eleito para interferir mesmo na Polícia Federal, na Receita, em outros órgãos de controle, quando não é bem assim. Esses são órgãos de Estado, não são órgãos a serviço do governo de ocasião, nem muito menos a serviço da família do ocupante do governo de ocasião. O presidente tem muita dificuldade em separar as coisas nos seus escaninhos, o que é Estado, o que é família, o que é problema pessoal, o que é problema de governo. Isso está causando problema. Eu falei hoje de manhã, no Jornal da Manhã, a respeito de como está o clima na Receita Federal e que isso pode começar a impactar, por exemplo, na arrecadação do governo. Ela já está baixa, as receitas já não estão performando na velocidade que o governo esperava e também nos volumes que o governo esperava. E se o chamado Deep State, aqueles funcionários de carreira, que são muito senhores e ciosos da sua própria autonomia, começarem a cruzar os braços, começarem a querer boicotar o governo, a gente vai assistir aí uma baixa ainda maior na arrecadação e isso vai ter impacto ainda maior nas contas do governo. A Receita ele é um órgão que tem, debaixo do mesmo guarda-chuva, as atividades de arrecadação e a de fiscalização. Elas correm em paralelo muitas vezes, mas são áreas estanques ali na estrutura, na hierarquia. Se o pessoal da área de arrecadação começar a cruzar os braços em razão dessas interferências que estão caindo muito mal lá, a ponto de ter até ameaça de demissão coletiva, o reflexo pode começar a ser no Tesouro. E aí o governo vai sentir muito, inclusive a área econômica que está fazendo das tripas coração para recuperar a economia, vai sentir também. E aí, Constantino, tem que interferir mesmo? Não, a Vera tem bons pontos aí, questão republicana, mas eu achei curioso que a própria Vera mencionou aquela expressão Deep State, foi por acaso o título de um texto que eu escrevi na Gazeta do Povo, impressa esse fim de semana. E veja, é muito interessante isso porque ela colocou assim, o Deep State pode ficar com má vontade com o presidente. E esse é exatamente o argumento que eu ia abrir minha fala em defesa de algumas coisas que ele está dizendo ou fazendo, tá? Para depois concordar com ela e criticar o presidente. Mas em defesa dele, se não fosse o momento, se não fosse o foco na Receita, na polícia e no Rio, e se o filho dele não tivesse envolvido com escândalos e suspeitas, eu ia usar com mais vontade, digamos assim, esse argumento. Quem garante que o Deep State não parte já de uma má vontade em relação ao Bolsonaro? É fato que ele vem declarar uma espécie de guerra a esse establishment. Ele venceu com essa bandeira. E é exatamente o fenômeno que tem nos Estados Unidos com o Trump. O Trump e áudios vazados e tudo mais mostraram isso, foi vítima de tentativa de algum tipo de boicote ou perseguição por parte do Deep State. Então, é retaliação de qual lado? Quem começa a guerra? Então, veja, a prerrogativa, e o presidente tuitou sobre isso hoje, segundo a lei de 2014, se eu não me engano, a prerrogativa de escolher o chefe da Polícia Federal é realmente o do presidente da República. Então, ele não está cometendo nada ilegal, ele não está ultrapassando nenhum tipo de barreira legal, ele tem essa prerrogativa. Então, são os dois argumentos de defesa, né? O advogado de defesa diz isso. Bom, primeiro, ele venceu no sentido de, para interferir, se for isso, forçando a barra para ser benevolente com o presidente. Ele venceu para mexer nesse deep state, nesse establishment, que, mal ou bem, joga contra mudanças, reformas importantes para o país. E isso é verdade. E ele tem a prerrogativa de certas escolhas, sim. Isso está na lei.
Então, até aí, ponto para o presidente. O problema, e aí eu concordo com a Vera, e vem à tona toda essa questão conjuntural, é o momento em que ele faz isso, da forma que ele faz isso, nos órgãos que ele faz isso, que aparentemente não estavam perseguindo ele ou contra ele, a devassa que ele fala da família, pode até ser, mas veja, quem não deve não teme, né? A gente quer devassa em cima de representantes do PT, não quer? E isso sempre foi uma bandeira de campanha do bolsonarismo, que bebeu muito aí desse lava-jatismo, dessa questão de combate à corrupção, de tudo e todos são iguais e corruptos e tem que investigar todo mundo e prender quem se mostrar culpado. Aí, de repente, vira vidraça em vez de pedra e fala, opa, estou sendo alvo de uma devassa, isso não é justo. Como assim, senhor presidente? Quem não deve não teme. Então, eu defendi aqui um lado da coisa, mas está pegando muito mal, sim, da forma que o senhor está fazendo tudo isso, e não vamos aceitar essa justificativa de que você venceu para intervir e vendendo essa imagem de que os órgãos são de governo e não de Estado. Você tem algumas prerrogativas, mas também tem muitas outras que garantem aí a autonomia e a independência dessas entidades de Estado. E você também pode ser alvo delas porque você é um cidadão como todos os demais. Você, Josias? Quando o Bolsonaro vestiu a faixa presidencial, ele teve uma espécie de vislumbre das dádivas que o mundo proporciona a alguém que enfia o dedo num favo de mel. Vinha do baixo clero, virou presidente da República, começou lambendo o dedo com gosto. Agora, o Bolsonaro está começando a fugir das abelhas. Ele promove essas intervenções nos órgãos estatais como autoproteção. Se dependesse das boas intenções contidas nas falas do presidente, o Brasil já estaria no paraíso. O grande problema é que a realidade costuma estragar as coisas. E a realidade, no caso da família Bolsonaro, é triste. O Bolsonaro não foi eleito para reformar a COAF, para intervir em órgãos de Estado como Receita Federal e Polícia Federal. Ele faz isso pelas piores razões. Faz isso para proteger o filho, Flávio Bolsonaro, que está sob investigação. No limite, ele faz isso para proteger a si mesmo. É preciso lembrar que há na Receita Federal uma auditoria sobre a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que recebeu um repasse de 24 mil do faz-tudo, Fabrício Queiroz, que trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Bolsonaro disse que era um pagamento de um empréstimo de 40 mil, não declarou o empréstimo à Receita, ele próprio admitiu, faria um bem enorme a si mesmo se explicasse as coisas. Por que é que fez o empréstimo, de onde saiu esse dinheiro, está na conta, mostra o extrato, se não está, passou dinheiro vivo para o tal Fabrício, que história toda é essa? Hoje, o Bolsonaro tem que provar que há um presidente por trás da faixa. E ele não vai conseguir isso com intervenções em órgãos estatais de controle. O presidente diz que não pode parecer um banana. O pior, nesse caso, é se ele ficar parecido com uma banana podre.